17 a 20. Lucas 10, 17 a 20. Acompanhe a leitura que eu farei, prestando atenção. Diz assim o texto bíblico: Os 70 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Ele respondeu: Eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos no céu. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. E aí no seu coração peça que o Espírito Santo fale com você pela palavra pregada agora. Fala assim: Senhor, fala comigo. Não interessa a minha situação, não interessa como eu vim, não interessa se estou em pecado, não interessa se estou bem, se estou em crise. Agora é hora de ouvir o Senhor. Eu quero abrir os meus ouvidos para ouvir. Fale assim com Deus, deixe o Senhor tratar com você, em nome de Jesus. Pai amado, eu peço que o Senhor fale com os teus filhos que tiverem ouvidos abertos agora. O Senhor é Deus que fala sempre, o Senhor nunca deixa de falar. Então que agora seja a hora do Senhor tratar conosco, que cada um dos teus servos e servas se abra para a palavra do Senhor, para serem ministrados pela tua presença, transformados pelo teu poder. Haja no nosso meio. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero, amados, ministrar uma palavra que tem como tema poder sobre o inimigo. Você pode repetir comigo? Poder sobre o inimigo. Essa última música que nós acabamos de cantar, ela trata exclusivamente da glorificação de Jesus. E na realidade a igreja existe para isso, para que Jesus seja glorificado. E nem sempre a igreja faz isso. Muitas das igrejas se tornaram um local onde o homem é glorificado, onde o homem é exaltado, onde as necessidades do ser humano são supridas, e aí a igreja se torna um local para resolver o problema do ser humano. Mas a igreja existe para exaltar, entronizar Jesus Cristo. É o único lugar que faz isso, ou pelo menos deveria fazer. As Olimpíadas estão acabando hoje, e as Olimpíadas não estão nem de longe preocupadas em entronizar Jesus. A última preocupação do Comitê Olímpico Internacional é que Jesus seja exaltado. Eles não podem evitar que um jogador ou outro o exalte, como o goleiro o Everton fez. Não podem. Ele exaltou Jesus. Ou até o próprio Neymar, ou o Thiago Braz, e certamente outros atletas de outras nacionalidades que não tiveram destaque na nossa mídia, certamente alguns fizeram isso. Mas a estrutura do mundo não se preocupa em exaltar Jesus. Mas esta é a preocupação primeira do Espírito Santo. E deve ser a minha preocupação e a sua também. Que Jesus Cristo seja honrado, exaltado e mais nada. O resto vem abaixo. E queridos, eu não tenho dúvidas, o que o diabo mais faz é fazer essa troca. Fazer com que Jesus não seja exaltado. Fazer com que outra coisa, outro valor, outra pessoa ocupe o lugar de Jesus. E eu quero então rapidamente falar sobre como o diabo age e como eu e você precisamos agir
Porque o meu alvo como pastor dessa igreja, o meu alvo como crente individual e o meu alvo como líder dessa comunidade é que só Jesus Cristo seja exaltado aqui. E mais ninguém. Para isso nós temos que vencer o diabo. Porque o que ele puder fazer, para com que nós percamos o foco de Cristo Jesus, ele fará. E esse texto fala exatamente isso. Então me acompanhem comigo. Versículo 17 diz assim, Lucas 10, deixa aberto na sua Bíblia. Os 70 voltaram alegres e disseram, Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Queridos irmãos, até esse momento não se ouvia falar muito em demônios ali no povo de Israel. Até esse momento do início do ministério de Jesus, ação demoníaca, ação do diabo era um negócio meio nebuloso. As pessoas sabiam que o diabo agia, o espírito maligno agia, mas não era algo comum, corriqueiro. Porque normalmente o diabo não vai fazer questão de se manifestar se ele não for provocado. Na realidade, quem faz o diabo aparecer, quem faz o diabo se manifestar, é a presença de Deus. Se Deus não for buscado, se Jesus não for honrado, se ele não estiver no trono, o diabo vai ficar quietinho. E ele estava quietinho no povo de Israel, no mundo. Porque o hábito e a ação principal dele é ficar quieto, para que nós apareçamos, para que nós sejamos o centro. Mas quando nós, igreja, se santifica, quando a igreja busca Deus, quando a igreja evangeliza, aí o próprio Senhor faz com que os demônios se manifestem, com que o diabo apareça. O fato do diabo não aparecer não quer dizer que ele não está agindo. Ele está agindo e não é pouco, não. Muitas pessoas hoje, irmãos, que estão sob efeito de depressão, uma depressão que não sabe explicar, e se você não notou, a depressão se multiplicou. Muitas dessas pessoas estão sob o efeito de ações do inimigo. Pessoas que não conseguem manter um padrão de conduta contínuo, às vezes se transtornam. Saul tinha esse tipo de conduta. De vez em quando Saul, o rei, se transtornava. E ele mesmo e os seus circunvizinhos sabiam que era fruto de uma ação maligna. Pessoas que estão sempre debaixo de um pecado e não conseguem vencer nunca. Queridos, o inimigo tem agido continuamente. O que ele puder fazer para tirar a sua atenção de Deus, para com que você perca a sua concentração no Senhor, para com que você perca a paz, ele fará. O fato dele não se manifestar e você dizer assim, ali tem uma ação do diabo, não quer dizer que ele não está agindo. Ele está e não é pouco. Eu tinha preparado essa mensagem, estava preparado, pronto, nós nos arrumamos cedo para vir para cá, estava tudo certinho. Aí eu fui pegar minha blusa de frio e ela estava toda amarrotada, essa aqui. Aí eu falei, Tereza, mas como você foi pôr minha blusa debaixo de todas as outras roupas? E eu perdi completamente a paz. É assim que o inimigo age. O inimigo não vai aparecer com todas as formas diabólicas. Ele vai atuar nas coisas circundantes para que você perca a visão de Deus e ataque o seu próximo. É assim que ele trabalha. Ele não quer que Jesus seja honrado. Eu gosto de Olimpíadas, não tem problema nenhum acompanhar, eu acompanho. Mas o mundo não vai honrar Jesus Cristo. O único lugar que vai levantar Jesus Cristo, que precisa levantar Jesus Cristo, nas salas de aula, nos locais de trabalho, nas ruas, nas praças, e inclusive nas igrejas, é a igreja de Cristo Jesus. Por isso você precisa estar atento. Você precisa, meu irmão, minha irmã, junto com a igreja, sair do comodismo. O comodismo é o fruto primeiro da ação do diabo. Ele faz você ficar super tranquilo. Você já tem Jesus, amém, glória a Deus. Provavelmente vai para o céu, que benção, vou para o céu. Comete um pecadinho aqui, outro ali. Trabalha, rala para ganhar o seu dinheiro.
Vem na igreja uma vez por semana, aí o diabo fala assim, tá bom, tá bom. Não, mexe com esse negócio de ler a Bíblia todo dia, não, senhor. Você vai para o céu do mesmo jeito. Meia hora de oração por dia? O que é isso? É melhor você ficar na frente da televisão, que você descansa. Queridos, o que o diabo quer é que eu e você tenhamos uma vida cômoda. Por isso nós precisamos acordar nesta noite. Precisamos identificar as áreas que o inimigo tem agido, porque o que o inimigo quer é nos escravizar. E se eu e você não buscarmos ao Senhor, Ele não vai aparecer. Ele vai ficar escondido atrás do nosso comodismo, do nosso pecado contínuo, da nossa fraqueza, da nossa preguiça. Fala a verdade, não dá uma preguiça de pregar o Evangelho? Ah, dá muito trabalho pregar o Evangelho. Queridos, é uma ação diabólica. E nós temos que buscar a Deus para que essa ação apareça e nós possamos repreendê-la. E quando isso acontece, a coisa fica pior ainda. É o que diz o versículo 18. O versículo 18 diz assim: Jesus respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Queridos, quando o diabo é provocado, quando Satanás é provocado, quando os demônios são provocados, ele vai reagir. É o que ele fez aqui, é isso que Jesus está dizendo. Olha, vocês estão aí felizes porque vocês começaram a andar comigo, vocês entenderam o poder da minha presença, e aonde vocês vão em meu nome, porque foi isso que eles fizeram, eles foram divididos de 2 em 2 e saíram pregando o Evangelho em nome de Jesus. E aonde eles iam em nome de Jesus, os demônios apareciam. Ficava claro que havia uma ação maligna naquela casa. Ficava claro que havia uma ação maligna naquela família, naquele jovem, naquele adolescente, naquela criança. E eles tinham autoridade para repreendê-los. E Jesus diz assim, olha, vai piorar. O inimigo vai reagir. Deixa aí aberto e abra lá em Apocalipse 12, 12. Apocalipse 12, 12. Nós temos a mesma escrita em outro contexto. Diz assim o texto: portanto, celebrem-no os céus e os que neles habitam, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Mar aqui representa gente, população, multidão. Essa é a figura de mar no Apocalipse. Quando a palavra mar aparece no Apocalipse, faz referência a gente. E o texto diz, ai da terra e do mar, ai das pessoas, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Sabe, queridos, eu não tenho dúvidas que Deus tem nos despertado em oração para buscá-lo, para andar com Ele, porque Ele quer libertar pessoas da escravidão do diabo. E assim o diabo vai reagir. É próprio de quem é atacado reagir. Jesus aqui usou uma figura quando falou assim, eu vi o diabo caindo do céu como relâmpago. O que ele está dizendo é que o diabo vai reagir rápido. Porque o relâmpago é rápido. O relâmpago tem essa ação instantânea. Não espera, o inimigo vai reagir. Essa semana começa a nossa semana de consagração. Começa amanhã cedo. Jejum e oração. Oração de manhã na igreja, jejum à noite na igreja, jejum na sua casa, oração às 7 horas da noite. O inimigo vai reagir. Ele reage a todo ataque. Normalmente é isso que acontece conosco. Se não estivermos controlados pelo Espírito Santo e alguém nos ataca, nós reagimos e revidamos quase da mesma moeda.
O inimigo reage quando ele é provocado e nossa igreja foi chamada para provocar o inimigo. Amém? Nós não podemos deixar o diabo quieto, não, irmãos. O diabo está muito quieto. Está muito tranquilo na cidade. Deixando muita gente cômoda. Trazendo muitas pessoas escravas de enfermidades de alma. Muitas pessoas escravizadas com o pecado. Por isso o Senhor precisa de uma igreja forte, vibrante, que entroniza Jesus Cristo para destronar o inimigo. Para dizer, aqui você não reina. Eis aí o príncipe desse mundo, disse o Senhor Jesus, e ele foi expulso. Nós somos os chamados para fazer isso. É você, meu irmão. É você, minha irmã. Domingo passado eu preguei uma mensagem, se você não veio e não ouviu, acessa no site ou compra lá com Eli, sobre o mundo precisa de profetas. O mundo não precisa de crentes fracos, irmãos. O mundo não precisa de crente religioso. O mundo precisa de homens e mulheres santos, cheios do Espírito Santo, que são capazes de incomodar o inimigo e falar, aqui você não reina. Na minha casa você não reina. No meu bairro você não vai reinar. Na minha escola não. Na minha sala de aula não. Porque eu levo a presença de Jesus onde eu piso. Foi para isso que o Senhor nos chamou, irmãos. Lucas 10 conta a história do início do trabalho dos discípulos, não é do final, não. O Senhor andou com eles, o Senhor passou conceitos, nem os formou completamente, já falou, agora vocês vão. E porque eles estavam cheios da presença de Jesus, o Espírito Santo agia neles, onde eles passavam, o inimigo se manifestava e o diabo reagia, e o Senhor falou, ele vai reagir. Nós precisamos de ser fortes. Você precisa ter, como diz aí o grupo de líderes dos jovens, sangue nos olhos. O grupo de líderes dos jovens da igreja chama liderança, sangue nos olhos. Precisamos ser assim. O inimigo não pode ter vantagem sobre nós. O inimigo não pode ter vitória na sua casa, na sua vida. Você não pode disponibilizar o pecado para ele se alimentar dele, porque o demônio se alimenta de uma coisa só: pecado. E se há essa fraqueza na sua vida, ele vai se alimentar de você. Então fecha a brecha e fala aqui, não. Eu fui chamado para libertar as pessoas da escravidão do inimigo. Começando com você. Não pode ter nenhuma área na sua vida que você dispõe para o inimigo agir. Então interessa a reação dele. E é bom que reaja, porque assim nós conhecemos aquilo que ele faz. É o que Paulo diz em 2 Coríntios 2,11. Abra lá em 2 Coríntios 2,11. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Diz assim: a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. A fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Pois bem, meu amado irmão, minha irmã, você não pode ignorar o diabo. Não seja presa fácil da artimanha maligna. O diabo não quer que você o busque. O diabo não quer que você tenha tempo de vida com Deus. Nós conversamos de manhã sobre fazer da nossa casa uma igreja, um local onde Deus é buscado em culto. Ele não quer isso. Sabe o que o diabo quer? O diabo quer que você pense em trabalhar. Qual o pecado em trabalhar? Nenhum. Pense em ganhar dinheiro. Qual o pecado em ganhar dinheiro?
Nenhum. Pense em cuidar da sua saúde, do seu corpo, ficar sarado, perder o barrigão. Ficar com o muque aí, né, Lucão? Ele quer que você se preocupe com as suas coisas, com a sua família, com o seu bem-estar, com o seu futuro. E esqueça que você existe para entronizar Jesus Cristo. É para isso que você existe. Quando você, que é um cristão, acordar amanhã e o fôlego de vida passar por você, você existe na segunda-feira para glorificar Jesus Cristo. Assim, vejam os homens as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Aí o diabo vem e começa a cegar você, iludir você, seduzir, e você esquece. Paulo está dizendo, não ignoramos as intenções. Toda semana de oração eu falo, vença sua fraqueza, sua preguiça e vem orar com a gente. Deixa seu filho às 7 na escola e vem orar com a gente. Se você entra às 8, vem orar antes. Mas busca Deus amanhã. Nós vamos estar aqui cedo às 7, depois às 7 da noite, os presbíteros e os diáconos. Venha você também. Saia do seu comodismo, não ignore o diabo. Não é você só, não. Ah, não, sou eu que não quero. Não, não. Tem 1, 2, sei lá quantos demônios dizendo, não vai não, fica aí. Já aconteceu com você, provavelmente até hoje, na hora da oração, na hora que você diz, gente, agora nós vamos orar, ajoelha, busca Deus. Aí quando você vai orar, você começa, Senhor, de repente você começa a pensar no João, na Maria, no José, no que vai acontecer depois. Ah, não, isso é natural. Irmãos, não é natural. Existe uma batalha espiritual acontecendo. O inimigo não quer que você ore. Ele não quer que você se concentre. Por isso nós não podemos ignorar os desígnios. Jesus não ignorava. Os discípulos chegaram felizes da vida. Pode voltar lá para Lucas 10. Felizes, os demônios se nos submetem. Os demônios nos obedecem. O diabo falou, o Senhor Jesus falou, vai ficar pior. Porque Jesus não ignorava as intenções de Satanás. Ele vai reagir. Ele vai reagir como um relâmpago. Mas fique tranquilo. E aí vem a terceira verdade desse texto. Versículo 19. O Senhor então diz para os discípulos que não importa se o inimigo reagir. O Senhor diz assim, eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano. Você já leu esse versículo alguma vez na sua Bíblia ou já ouviu? Então presta atenção na grandeza dele. Às vezes a gente não presta, olha só. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Sobre qual parte do poder do inimigo você tem autoridade? Todo ele. Queridos, o Senhor está dizendo, não interessa como o diabo age. Se você é um filho de Deus, se você anda com Deus, se você anda com Jesus como os discípulos andavam, você já tem autoridade sobre o inimigo. Você não vai ter amanhã, quando você acordar. Você tem hoje, se você anda com o Senhor. É isso que ele está dizendo. A sua autoridade, na realidade, não é sua. Ela é derivada da presença de Deus em você. Quando o inimigo chega em você, e você anda com Deus, Maria, ele vê, antes de ver a Maria, ele vê o Senhor reinando na vida da Maria. E ele fala, opa, nela eu não tenho nada. Quando o inimigo chega no tatá e fala assim, vou atacar o tatá, e vê ali a presença de Deus, opa, ali eu não tenho nada, foi o que Jesus falou. Jesus falou, eis aí vem o príncipe desse mundo, e ele nada tem em mim. E se eu ando com Deus, sabe o que o inimigo tem em mim? Nada. E eu tenho então autoridade derivada da presença de Deus sobre as obras do inimigo.
E aí, meus irmãos, nós não somos mais passivos, nós não somos mais vítimas, nós não somos mais os que são atacados, nós somos aqueles que atacam o inimigo, nós somos aqueles que invadem o reino das trevas, nós somos aqueles que entram aonde o inimigo reina, para que ele não reine mais, porque nós carregamos a presença do Deus vivo e verdadeiro. Meus irmãos, esse é o tipo de cristão que essa cidade, que esse mundo precisa. Não pessoas que vão criticar e acusar as outras. Nós não fomos chamados para isso. Nós somos chamados para identificar a ação do inimigo. E o inimigo vai enfrentar é a gente. Nós não somos inimigos das pessoas, pelo contrário, nós temos que amar as pessoas. Nós temos que olhar para as pessoas, quaisquer que sejam elas, quaisquer que sejam os pecados delas, e amá-las. Olhar dentro dos olhos delas e amá-las profundamente. Mas aonde tiver um padrão do diabo ali, o diabo é que vai se ver conosco. Ele é que não vai resistir à presença de Deus em nós. Foi para isso que Deus nos chamou, irmãos. A autoridade vem do céu. A autoridade que temos envolve qualquer estratégia do inimigo. Qualquer. O que o inimigo pode fazer contra você? O Senhor falou, tem acusação que pode ser feita contra o Filho de Deus que anda com ele? Não tem. Não tem acusação. Se você é acusado e você aceita, ele está blefando, meu irmão. Não, eu fui acusado, agora estou bravo. Estou bravo com a minha esposa, estou brava com o meu marido, estou bravo com o meu pai. É porque você caiu no blefe, porque se você anda com Deus, não interessa quem te acusa. Porque toda acusação vem do diabo. Toda. Na boca do homem mais santo, na boca da mulher mais santa, se for acusação, ali tem uma brecha que o diabo usou. Por isso nós precisamos andar com o Senhor. Abra lá em 1 João 5,18. Primeira carta de João, não é o Evangelho não, lá no finalzinho, perto do Apocalipse. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 18. Diz assim o texto: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Está falando de nós. Aquele que é nascido de Deus somos você e eu. E quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Aí ele continua: antes, aquele que nasceu de Deus, agora está falando de Jesus. Aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não o atinge. E o maligno não lhe toca. E o maligno não lhe causa dano. É o que Jesus disse. Eu vi o diabo reagindo, caindo como um raio. Mas fiquem tranquilos, eu vos dei autoridade sobre cobras e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes causará dano. Irmãos, quem nos protege é o Senhor, o Rei Jesus, esse que nós cantamos aqui, que deu a vida naquela cruz, e Paulo diz que naquela cruz ele expôs ao desprezo todo o principado e potestade, triunfando sobre eles. É quem te protege, meu irmão. Minha irmã, quem está do seu lado é o Senhor, Rei sobre todas as coisas. Essa semana eu não sei se você viu a lua cheia no céu. Você chegou a ver a lua cheia, nascendo amarela, gigante, ou mesmo no ápice da sua projeção no céu, linda? O meu Senhor que sustenta aquela lua. Sabia disso? O seu Senhor. Não tem homem nenhum que faz isso. Ele se preocupa com você. Por isso ele é Deus. Ele anda do seu lado, ele te protege.
Se você andar com Ele, você pode mexer com as obras das trevas, porque o seu Senhor te protege e nada, absolutamente nada lhes causará dano. Por isso nós precisamos ser um povo mais ousado, irmãos. Precisamos andar com Deus e deixar que a presença de Jesus em nós faça com que o inimigo se manifeste, porque quando ele se manifestar, nós seremos os instrumentos usados por Deus para repreendê-lo em nome de Jesus. E sabe o que ele vai poder fazer? Nada. A não ser ir embora. E aonde você chegar, você leva a presença libertadora de Jesus. Por isso, ande em intimidade com Deus. Saia daqui com espírito guerreiro. As Olimpíadas mostraram aí atletas guerreiros. Agora vai começar o melhor, que é a Paralimpíada. Esses são guerreiros mesmo. Porque esses, quando eles entram para competir, eles já venceram uma série de barreiras. Os que competiram agora são guerreiros. Temos que reconhecer isso. Mas uma coisa é você chutar uma bola enxergando a bola, outra coisa é você chutando a bola só ouvindo o barulho do gozo que está dentro dela, porque você e todos os seus companheiros de time são cegos. Outra coisa é você nadar com um braço do tamanho do Michael Phelps. Outra coisa é você nadar com 2 toquinhos de cada lado, como vários você vai ver na Paralimpíada nadar assim. Uma coisa é você ter uma perna gigante, igual do Usain Bolt, e dar uma passada de 2,20 metros. Outra coisa é você ter que correr com 2 próteses. Isso é guerreiro, meu irmão, minha irmã. Agora, não é possível que um atleta que está atrás, como diz a Bíblia, de algo corruptível, como ouro, prata e bronze, que amanhã vai virar uma peça de gaveta. Mas ele dá tudo de si para ganhar aquilo ali. E eu e você que temos o Deus vivo e verdadeiro, que ajuntamos tesouros no céu, que levamos vidas do inferno para o céu, vamos ser comodistas. Não podemos ser assim, irmãos. Nós somos chamados para saquear o inferno. Amém? Nós temos que diminuir a população infernal. E eu não estou falando de demônio. É gente que vai para lá se continuar longe de Deus. Cabe a mim e a você levarmos o evangelho que liberta. E qualquer pessoa nessa terra, qualquer uma que ouvir o evangelho, pode ser liberta, se assim decidir. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se nós estamos tão ocupados, cuidando dos nossos problemas, correndo para cá e para lá, resolvendo nossas situações, cuidando dos nossos filhos, zelando pela nossa saúde, pela nossa conta? Meus irmãos, nós fomos chamados para refletir a glória de Jesus e dizer só Jesus reina no mundo que se esqueceu dessa verdade. E quando nós fizermos isso, o diabo vai dar o grito. Ele vai cair como um raio, como um relâmpago, e nós vamos poder repreendê-lo em nome de Jesus. Foi o que os discípulos fizeram. E eles voltaram alegres. Olhe lá em Lucas 10. Voltaram felizes. Os demônios se nos submetem. Nós podemos. E o Senhor Jesus falou, cuidado, o diabo vai reagir, mas fica tranquilo, eu já dei autoridade para vocês. E Jesus termina, e eu quero terminar com esse versículo. Jesus termina dizendo assim, contudo, alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Alegrem-se não porque vocês vencem o diabo, mas alegrem-se porque vocês são salvos. A verdadeira alegria, irmãos, não é fruto de uma batalha espiritual. Hoje algumas igrejas transformaram a batalha espiritual em show. Transformaram a batalha espiritual em forma de aprisionar as pessoas. Queridos irmãos, eu nunca pregaria uma mensagem como essa no mundo lá fora, numa escola lá fora, num local onde as pessoas não conhecem a verdade. Porque essa mensagem é para mim e para você que conhecemos o Evangelho. Lá fora a presença de Deus em nós precisa gerar libertação e não escravidão, como muitos cristãos têm feito. Fazendo com que as pessoas fiquem com medo do diabo.
Busquem a Deus com medo do que o diabo possa fazer. Não é essa a mensagem. Não foi para isso que o Senhor nos chamou. Pelo contrário, para levar paz transformadora no meio onde o diabo está agindo, sem que ninguém fique com medo dele. Essa linguagem de ter medo do diabo é linguagem de filme de Hollywood, nunca da igreja. Nós somos chamados para levarmos a liberdade do Senhor e nos alegrarmos na salvação. A nossa alegria não é fruto de uma batalha espiritual, a nossa alegria é fruto de uma intimidade com Jesus. Ah, meu amado, anda com Jesus. Deixa eu te desafiar, adolescente, anda com Jesus. Porque Jesus é a verdadeira alegria. Não tem nada melhor do que buscar a Deus. Fazer dele a sua comunhão, o seu gosto, o seu prazer. E você vai ver como a alegria brota na sua vida. É isso que ele está dizendo, olha, não é na obra que está a alegria. Muita gente se alegra porque canta no louvor, porque prega a palavra, porque trabalha na mesa, porque é diácono. A nossa alegria não está na obra, a nossa alegria está no Rei dos Reis, no Senhor dos Senhores. O seu Senhor. Se você andar com Ele, você vai sentir a alegria. Não tem como sentir por religiosidade. A alegria vem da intimidade. Essa é a verdadeira. A verdadeira alegria está ligada à gratidão por aquilo que Jesus fez. Ah, meus irmãos, Jesus é bom demais. Como diz lá, o Deus é maravilhoso. Nós precisamos agradecer sempre. É o Senhor que te sustenta, que te dá vida, que te dá saúde, que te dá inteligência, que recupera você quando você fica doente. É o Senhor que te dá o dinheiro para você pôr no bolso e pagar suas contas, que te dá a força para você trabalhar e ganhar o dinheiro para você pagar suas contas. A alegria é fruto dessa gratidão. É o Senhor que está trabalhando no Reginaldo, ele está ali se recuperando passo a passo. Queridos, nós precisamos sermos alegres por aquilo que Jesus faz. Chega de cristianismo ranzinza, misericórdia, irmãos. Não é possível um cristianismo de boca torta. O Senhor está dizendo assim, olha, se alegrem. Não porque você faz a obra, e a obra é gostosa, o culto foi bom, o louvor foi abençoado, e o demônio... Não, se alegra porque você tem um Deus que trabalha por você. Em vez de ficar chateado. Moribundo. Tem gente que parece que está em velório todo dia. Parece que a casa dele é um velório. Para com isso. Planta um sorriso nos lábios e vá viver a vida gostosamente. Eu gosto do... Quem é que fala isso lá no Eclesiastes? O pregador. Fala assim, viva a vida gostosamente com a mulher que você ama. Não é não? Se eu te dar uma esposa, te dar um marido, vai viver bem. Aí fica os dois lá brigando um com o outro. Para ver quem é que é pior, misericórdia. Quem aguenta viver numa casa dessa? Não, vai viver bem, para com isso. Investe na sua vida conjugal, investe nos seus filhos, investe nos seus pais. Alegrem-se, diz o Senhor, mas alegrem-se no Senhor. Alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. A alegria do Senhor é a nossa força. Queridos, se nós entendemos o que Jesus faz por nós, o que Jesus fez por nós, nós só temos motivo para vivermos alegres. É para isso que Deus te chama. Então se alegre por aquilo que Jesus tem feito na sua vida. A verdadeira alegria pertence aos valores celestiais. Disse o Senhor assim, alegrem-se, porque os seus nomes estão escritos nos céus. Onde é que o seu nome está escrito? Onde é que está escrito, Ana Laura, o seu nome? Lá no registro do SPC.
Às vezes está no SPC também. Vai estar no céu, meu irmão. Se você entregou a Jesus, o seu nome está escrito no céu. O seu Senhor gosta de falar o seu nome. O Estênio Márcio tem uma canção maravilhosa que conta a história de um rapaz que sonhou. Então diz que ele sonhou e no sonho ele chegou no céu. E aí quando ele ia entrar no céu assim, o anjo falou, não, você não vai entrar não. Ele falou, como não vou entrar? Ele falou, não vai entrar não. Ele falou, não, eu tenho que entrar, uai. Ele falou, não, deixa eu olhar aqui no livro. Aí diz lá na canção que o anjo começou a ler o livro, leu, falou, não, seu nome está aqui não. Ele falou, como não está? Isso no sonho dele. Ele falou, está aí, procura. Ele falou, não está, você não vai entrar. Aqui só entra quem tem o nome no livro. Aí diz que ele chegou assim, falou, deixa eu ver o livro aí. Ah, rapaz, olha aqui embaixo com letra vermelha. Ah, é verdade. Tá, pode entrar, seu nome está escrito com letra vermelha. Do sangue de Jesus. E é por isso que você pode viver bem. Pode dar tudo de errado daqui para frente. Você pode ter problema um atrás do outro, mas o seu nome está escrito no céu. E isso é motivo para você ter alegria o resto da sua história. Porque Ele salvou você, Ele carregou o seu pecado, Ele levou a sua dor. Para que você fosse uma nova criatura, às vezes você não está conseguindo hoje, mas o seu nome está no céu. E Ele está dizendo assim, alegrem-se por isso. Como que eu e você temos a coragem de viver mal, irmãos? Nós precisamos ser fortes para vencer o inimigo. E o meu desafio é que você saia daqui para vencer o inimigo, mas isso nem é o nosso objetivo de vida. O nosso objetivo de vida é entronizar Jesus Cristo. E vivemos alegres porque Ele escreveu o nosso nome com o sangue dEle, o seu nome. Meu irmão, minha irmã, Deus precisa e quer uma igreja que seja viva. Uma igreja que não brinque de evangelho. Que saia do seu comodismo. Que entenda o poder de Deus. Que entenda que há um inimigo cegando as pessoas. A Bíblia fala, o Deus deste século cegou. E cega mesmo. Por isso precisa de gente com amor nos olhos, mas com poder nas mãos. Para levar o evangelho aonde o evangelho precisa entrar. Eu desafio você a fazer parte desse exército, amém? A juntar forças conosco, comigo, e com vários irmãos e irmãs dessa igreja, e certamente de outras, mas eu não posso falar por elas, mas aqui nós podemos dizer, nós queremos glorificar Cristo Jesus e ninguém mais. Não é o nome da nossa igreja, não é o nome de pastor, de líder, não é a qualidade, não é o estereótipo de nada, mas é Jesus Cristo, crucificado, ressurreto, vive verdadeiro, que te dá autoridade sobre o inimigo, que te protege contra todo dano, mas que escreveu o seu nome no céu. E por isso você pode estar alegre. Que o Senhor te abençoe, te fortaleça hoje e te prepare para ser um vitorioso sobre as obras do inimigo. Vamos orar, feche seus olhos. Eu quero orar por você. Talvez você tenha entrado aqui assim, fraco, cansado. Talvez você tenha entrado em depressão até, sei lá, não te conheço, não conheço seus traumas. Talvez você tenha entrado escravo do pecado. Talvez você tenha entrado com medo dos ataques do diabo. Pois bem, meu irmão, você veio no lugar certo. Minha irmã, aqui é a igreja. E a igreja foi feita para gente imperfeita. Mas que sabe que em Jesus Cristo, há mudança e transformação. Há remédio para quem quer sair do comodismo. Há força para quem quer vencer suas dificuldades e fraquezas. Há alegria para quem está triste. Porque tudo isso vem de Cristo Jesus, o Senhor. Eu quero orar por você que talvez tenha entrado aqui debilitado, fraca, carente da presença e do poder de Deus, mas quer sair daqui pleno, desafiado, guerreira em Cristo Jesus,
Eu quero orar com você e por você. Se é o seu desejo, fique em pé no seu lugar. Eu quero ministrar sobre a sua vida enquanto você ora também. Você vai orar comigo, você não vai confiar só na minha oração, não. Você vai dizer, Senhor, eu vou orar também. Então aí de pé no seu lugar, feche os seus olhos e faça a sua oração e diga, Senhor, eu vim aqui por tua causa. Eu vim aqui por tua causa. E eu quero sair daqui diferente do que eu entrei. Eu quero sair daqui transformado, transformada. Fale com Deus. Fale com o seu Senhor e deixe o Senhor te incentivar, tirar os seus olhos do mundo, porque o mundo faz a gente ver as tempestades, tirar os seus olhos da crítica, da reclamação e olhar exclusivamente para o autor e consumador da fé, Cristo Jesus, o Senhor. Pai querido e amado, eu oro junto com os meus irmãos que estão de pé. Oh, meu Deus, eu sei que o Senhor está levantando um exército nessa igreja, de gente que está cansada, de gente que quer mudar de vida, de gente que quer viver o Evangelho na literalidade da presença de Deus, de gente que não quer hipocrisia, de gente que quer amar as pessoas em vez de acusá-las, de gente que quer expressar o poder do Espírito Santo, de gente que tem um inimigo só, e esse inimigo é o diabo. Então, Senhor, capacita os meus irmãos e irmãs, fortalece-os agora em nome de Jesus, renova a sua força, renova o seu ânimo, age no seu coração, manda embora a tristeza em nome de Jesus, manda embora qualquer cheiro de depressão, alegra com a alegria que vem do céu, planta uma semente de vida verdadeira e vitória, dê discernimento espiritual a cada um deles que estão em pé, meu Deus, para que eles possam enxergar aonde o inimigo vai atacá-los, onde o inimigo vai atacar, às vezes, alguém da família, ou alguém no trabalho, dê a eles discernimento e autoridade, o Senhor já deu, que eles possam usar, e o Senhor será com eles. Que o Senhor os renove, que o Senhor os fortaleça nessa noite, que a presença do Senhor os envolva, e eles saiam daqui marcados pela tua presença e poder. É a minha oração. E eu faço no nome de Jesus. Amém.